Assistindo, curtindo, se inscrevendo, compartilhando. Eu estou muito feliz, estou tendo um feedback assim maravilhoso relacionado a esse trabalho, a esse projeto, né? Então, assim, mais uma vez, meu nome é Tito Júnior, né? Eu sou terapeuta, especialista em dependência química e criei esse canal, né, como um portal de informação, né? Um portal que visa trazer informação, trazer expectativa, trazer esperança, desmistificar, né, alguns assuntos relacionados à dependência. Uma doença, né, dependência química, codependência, doenças muito difíceis de se tratar, né, que está relacionada aí a contextos sociais, né, a contextos biológicos, contextos psicológicos, espirituais, né, uma doença que existe uma mística, existe um preconceito, existe o tabu, né, em se falar sobre essas doenças, né? Então, assim, tivemos um vídeo de apresentação, né? Tive um vídeo aí que eu falei um pouquinho a respeito do contexto da espiritualidade, mas que eu pretendo entrar mais nesse assunto. E como prometido, hoje eu vou falar um pouquinho, né, do que é dependência química, né? Como se caracteriza, se configura esse adoecimento. Mas antes de falar de dependência química, né, eu tenho que falar o que é droga, né? Então, droga é toda substância não produzida pelo organismo, né, que atua ali sobre o nosso sistema nervoso central, né, que modifica o nosso comportamento, o nosso modo de agir, de pensar, né, de raciocinar, de assimilar, né, as informações, né? Então, assim, tem as drogas lícitas, tem as drogas ilícitas. Infelizmente, né, nossa cultura, né, a cultura do nosso país, ela é muito, ela é muito permissiva, né, quanto às drogas lícitas, né? Então, assim, mas vemos que essas drogas lícitas, elas são fatores assim de muita preocupação pelo poder público, né? Elas vêm inflacionando aí os hospitais, vêm inflacionando aí as redes de atenção, né? Ela está relacionada a 80% dos casos aí de prisão, né? Dos abusos, né? Das violências contra a criança, contra o adolescente, contra as mulheres, né? Então, assim, tem que ter uma atenção especial sobre essas drogas lícitas. Vou falar bastante sobre elas, né? E tem as drogas, né, tecnicamente aí proibidas, né, pelas nossas leis, né? Então, assim, mas deixando claro que, assim, toda substância, né, que você use de forma demasiada, né, que venha lhe alterar, produzir algum dano, né, físico ou mental, né, ela pode ser considerada uma droga. Por exemplo, o café, o chocolate, né, a própria pessoa pode ser a pior droga dela, né? Ela mesma está boicotando toda a sua funcionalidade, né? Ela pode estar boicotando toda a sua perspectiva de vida, né, social, né, comportamental. Então, assim, é bom a gente prestar atenção nessas coisas, mas nosso foco aqui é relacionado às drogas lícitas e às drogas ilícitas, né? E antes da dependência química, é bom a gente falar que existe uma escala, né? Existe uma escala gradual de adoecimento, né? Que ela vem a partir ali, ela é mais ampla, né? Mas eu gosto de falar, como eu disse para vocês, eu vou falar sempre numa linguagem mais acessível, né? Onde as pessoas vão poder ter mais conhecimento, vão poder se identificar mais, né? Então essa escala podemos ver ali, né, em primeiro lugar, né, a experimentação, né? Então, assim, muitos jovens, né, muitas crianças, muitos adolescentes buscam ali por uma curiosidade, né, pela influência ali de uma turma, né, pelo contexto social ali que ela vive,
né? Depois já passa-se um uso recreativo, né? E depois eu vou trazer isso bem mais detalhado, mas o uso recreativo, onde a pessoa começa a usar o dependente químico, onde o usuário, né, ele começa a aumentar um pouco o padrão de uso, então ele costuma usar isso em festas, ele costuma a comprar, né, a participar um pouco mais desse uso. Esse uso começa a fazer parte com maior frequência da vida dele, né? A partir disso tem outras escalas, como eu disse, né? Mas já vem aí o uso abusivo, né? No uso abusivo a pessoa já tem um padrão de consumo, né? Um padrão de uso da substância de forma disfuncional, né? Então assim, ela já começa a margear, né, a linha ali do adoecimento, né, do transtorno mental, né? E o que é dependência química, né? Dependência química é um transtorno mental, é uma doença crônica, é uma doença progressiva, né? Normalmente, se não for estabilizada, se não for paralisada, ela tem meios fatais, né? Provavelmente ela vai desencadear ali um processo de adoecimento que a partir do seu comportamento pode levar a pessoa à morte, né? Ou a um agravamento, né, do seu adoecimento físico e mental, né, a partir das comorbidades de uma forma drástica, né? E aí fica muito difícil, depois que se configura, né, a dependência química, fica muito difícil aquele processo. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar a questão da prevenção, né? O próprio poder público, né? As melhores políticas públicas existentes no Brasil hoje em dia são voltadas para a prevenção, né? Existe até algumas estatísticas que fundamentam isso para o poder público pelo seguinte: o índice de recuperação, né, dentro da dependência química é um índice pequeno. Então, assim, estima-se que 1, 2, 3% no máximo dos dependentes químicos conseguem uma estabilização e uma recuperação do seu quadro de adoecimento. Então, assim, esse meu trabalho aqui e o trabalho da maioria dos profissionais é que esse índice aumente cada vez mais, que mais pessoas conseguem manter-se abstêmicas e consigam vencer essa dificuldade. Então, assim, a doença não tem cura, né? Mas eu costumo dar alguns exemplos, por exemplo, o diabético, né, o hipertenso. Tem algumas doenças aí que, infelizmente, elas não têm cura também, né? Mas as pessoas conseguem viver de forma funcional, de forma produtiva, né, tendo qualidade de vida, né? Então, assim, a mesma coisa, né? O dependente químico, o tratamento dele é para o resto da vida, né? Ele vai ter sempre que fazer um acompanhamento psicológico, né? Ter uma rede de proteção bem estruturada, né? Ter uma família ali muito engajada, que a gente vai falar muito sobre isso. A família, ela tem um papel fundamental no processo de recuperação do paciente, né? Ela pode ser ela pode estar ali no processo tanto de recuperação, como ela pode entrar muito na questão do processo de recaída do paciente. Então, assim, quando se fala em tratamento de dependência química, se você não trata a família, eu não vou dizer que são todos os familiares que desenvolvem, né, a codependência, né, mas aquela família, né, que sofre em detrimento da dependência química, do seu ente ali, aquela família que passa a viver ali em torno daquele adoecimento, que as suas preocupações, né, as suas realidades vivem ali em torno desse paciente, começam a se boicotar, começam a adoecer, tanto física como mentalmente, né? Então, assim, nós vamos falar muito da questão da codependência. É um assunto assim que eu falo com muita autonomia, com muita propriedade, porque é um assunto
Porque família para mim, eu não sei se é porque eu tenho, né, uma família abençoada, uma família estruturada, né, que fez assim, que se não fosse a minha família, talvez eu não estaria aqui hoje falando para vocês. É lógico que em primeiro lugar Deus, né, mas uma família estruturada, uma família funcional, ela tem um papel assim primordial, né, tanto num contexto social quanto no contexto familiar mesmo, do adoecimento, da funcionalidade familiar, né? Então, assim, falando um pouquinho mais, né, da dependência química, né? Então, assim, tem duas formas, né, de se diagnosticar a dependência química, formas mais objetivas. Existe um questionário, né, um questionário psicológico, um questionário desenvolvido aí pela saúde mental, que através de alguns pontos, né, você chega a esse diagnóstico, mas o dependente químico, ele é o principal agente ali, né, nessa configuração, né, a partir do momento que ele visa essa realidade, que ele vê que a droga tomou uma proporção, uma dimensão muito grande na vida dele, né? Ele mesmo assim, ele mesmo se caracteriza, né? Ele mesmo se afirma a partir do entendimento, né? Como um dependente químico. Né? E como que a gente pode observar isso? Né? Existem algumas místicas aí, né, com relação ao dependente químico, o alcoólatra, que deixando claro para todos, o alcoolismo, o alcoólatra é um dependente químico. Né? Quando a gente falou de drogas lícitas e drogas ilícitas, né, o álcool é uma droga lícita, mas é uma droga. Então, automaticamente, é uma droga química, né, que age ali sobre o sistema nervoso central. Né? Então, assim, quando eu trazer para vocês, né, dependente químico, automaticamente eu estou falando do alcoolista. Então, costuma-se ver o dependente químico, o alcoolista, aquela pessoa que está debaixo da sarjeta, né, aquela pessoa que está debaixo da marquise, né, que já perdeu o emprego, toda suja, né, bem moribunda ali, né, e não necessariamente, sim, esse sim já se configurou, né, num grau de adoecimento muito grande, né, mas não necessariamente a pessoa precisa estar debaixo da marquise para ser um dependente químico, ela não precisa estar à margem da sociedade, cometendo crimes, delitos, esse tipo de coisa, não. Né? A partir do momento que a droga vira o centro da vida daquele personagem, daquela pessoa, né, já pode se configurar a dependência química. Como, por exemplo, né, eu gosto de citar muito um exemplo daquele trabalhador, né, daquele pai de família, que trabalha a semana inteira, levanta ali, né, às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, vai para o seu trabalho de segunda a sexta, mas chega na sexta-feira, ela sai do trabalho, ela passa no supermercado, ela passa no bar. Eu falo sempre na visão masculina, mas isso acontece muito com o contexto feminino também, com a mulher, né? E compra ali aquela quantidade de bebida, de cerveja, né? E aquela bebida ali tornou-se o mais importante na vida dele. Existem algumas místicas, né, com relação à dependência química, né? Então existe todo esse preconceito que eu já venho falando, né? Achando que só aquela pessoa de rua, né, que causa esses delitos, esses roubos, furtos, né, as delinquências, né, que são dependentes químicos. Não, o dependente químico pode ser uma pessoa até dentro de uma perspectiva funcional, em alguns pontos, né, mas a sua vida, né, ela gira também em torno daquela substância de preferência, né? Então, como eu disse, né, aquele marido que trabalha a semana inteira, né, que chega no final de semana, ele exagera na dose, a vida dele está toda relacionada ao álcool, né, ou a outras drogas, e começa, de certa forma, a agredir, né, psicologicamente ou até mesmo fisicamente os filhos, a esposa, né, que a paciência dele, tem pouca paciência, né, todo o comportamento dele social ali gira em torno,
né, do álcool. Convidado para uma festa, eu só vou se tiver a bebida, né? Ou pelo contrário, eu deixo de ir em alguns eventos sociais por causa da substância, né? Então, assim, tem muita gente também que menospreza algumas substâncias, né? Colocam elas como que tenha menor poder de toxicidade, né? No caso da maconha, né? Existe aí todo esse processo que está acontecendo hoje no Brasil aí de descriminalização. Então, assim, a gente tem que... É um outro ponto que eu vou entrar mais para frente com relação a isso, mas é uma coisa muito séria, né? A maconha é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então, as pessoas que já têm alguns transtornos mentais, né? Alguns, no caso, o transtorno de humor, ou no caso a esquizofrenia, né? É uma droga que ela pode potencializar, né? Ela pode desencadear surtos, crises muito grandes. Então, assim, tem pessoas que é isso, né? Eu só fumo ali um baseadinho, né? Mas ele precisa fumar um baseadinho para levantar, ele precisa fumar um baseadinho ali para ele trabalhar, ele precisa fumar um baseadinho para dar fome, para dormir, né? Então, assim, todo o contexto da vida dele está em torno da substância. Isso é uma das formas, né, da gente chegar a um diagnóstico, né, de dependência química, quando a droga ela passa ali ser o centro da vida daquela pessoa, né? Então, assim, e essas observações, normalmente a pessoa que está ali sobre o uso, sobre o efeito da substância, ela não tem condições, ela não cria, né, não tem a dimensão desse adoecimento, desse agravamento. Aí entra mais uma vez o papel, né, da família, né? Então, assim, o tratamento para dependência química, né? Então, assim, é um conjunto de psicoterapias, né? Terapias com psicólogo, com psicanalista, né? As medicações, em alguns casos a necessidade das internações, né? Então, assim, é outro ponto também muito importante que eu vou falar um pouco sobre os tratamentos, as formas de tratamento, né? Mas tem aí, né, esses tratamentos psicoterápicos que você pode procurar profissionais aleatórios ou algum núcleo, algum centro onde esses profissionais trabalhem ali de forma conjunta, né? Dentro do setor público, né, existe os CAPs, ADs, né, que fazem um trabalho muito bom, né, relacionado, só que a demanda é muito grande, né? Só que a demanda hoje em dia, né, a necessidade de uma dedicação, de uma visão mais individualizada de cada caso, isso aí enfraquece um pouquinho os laços e as formas de tratamento, né? Enfraquece essa rede um pouco de proteção que tanto eu falo, né? Então, assim, eu acho que hoje já foi assunto suficiente, né? Uma outra coisa que eu gostaria de deixar aqui que as pessoas estão pedindo nos comentários que eu traga exemplos, né? Que eu seja um pouco mais objetivo com relação ao convívio familiar, né? O que acontece dentro dos casos, dentro das famílias, né? Como os pais devem se portar diante de algumas situações. Então, assim, preciso manter, né, nos vídeos essa coerência, explicando o que é a doença, quais que são as nuances, como as drogas agem sobre o organismo, sobre o comportamento das pessoas, né? Preciso deixar claro, assim, de uma forma técnica também, o que é a codependência, a gente vai falar sobre isso, mas eu quero trazer também esse pedido que está sendo aí de muitas pessoas, de dar exemplos práticos, né, do cotidiano. Como que uma mãe, como que um pai, como que um irmão pode se portar diante de um dependente químico, como que o dependente químico também teve o pedido de algumas pessoas aí, né, alguns dependentes químicos, como que ele pode fazer, né, que a vida começa a ficar tão disfuncional, a vida começa a ficar tão complexa, o grau de adoecimento tão alto que tem hora que fica realmente difícil conseguir encontrar um norte, né, de como agir, de como trabalhar, né, por onde começar, né? Então, assim, espero que vocês estejam gostando, né?
Mais uma vez, né, eu quero pedir para vocês para deixar seu joinha, né, para você se inscrever no canal, para você compartilhar, para que mais e mais pessoas, né, para o YouTube entender, né, que esse vídeo que vocês gostaram, que esse vídeo seja vinculado também a outras pessoas. Então, assim, eu peço o apoio de vocês, eu peço a força de vocês, né, para a gente continuar nesse propósito, né, que o meu propósito maior é levar a mensagem, né, levar a mensagem que é possível se tratar, existe o tratamento sim, ele é a base de informação, a base dele é o conhecimento. Então, dentro da minha simplicidade, eu vou tentar trazer para vocês, né, cada dia uma coisinha diferente aí. Espero que esteja sendo útil, né, para todos, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, um abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau!